Vale a pena investir nas ações da Ambev? Muitos investidores têm esse questionamento. Será que é um bom momento para investir? O preço das ações está caro ou está barato? A Ambev ela paga um bom dividendo? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa da empresa, trazendo todas as informações que o investidor precisa saber. E além disso eu também vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E para que esse vídeo chegue para mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. E se você se inscrever no canal, você fica por dentro toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, vamos direto pro conteúdo. Então a razão social é a Ambev S.A. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a Ambev tem um valor de mercado de mais de 270,5 bilhões de reais e um free float de 27,69%. E a Ambev ela pertence ao setor de consumo não cíclico e do segmento de cervejas e refrigerantes. É a única empresa listada na Bolsa de Valores nesse segmento. Mas levando em consideração o setor de atuação dela, que é o consumo não cíclico, ela pode ser usada na comparação com empresas do setor alimentício. E aí nós vamos encontrar concorrentes à altura para fazer uma comparação com ela. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da ação está R$ 16,99 e ela está com dividend yield atual de 2,89% nos últimos 12 meses. E aqui então eu trouxe a cotação histórica da ação desde que ela foi listada na bolsa, lá em 99. Então, como vocês podem ver, ela teve uma grande valorização durante todo esse período. Até o ano de 2012, ela praticamente só subiu. E depois vocês vão ver alguns números da empresa e vocês vão entender o porquê ela não continuou mais essa valorização expressiva. Essa então é a composição acionária da Ambev no dia 31 de março de 2021. Então, o principal acionista da empresa é a Ambev, com 61,8% do capital, 10,2% está com a FAHZ, que é um outro fundo, 27,9% então está em circulação no mercado, além de 2.230.295 ações que estão na tesouraria da Ambev. Das ações negociadas na bolsa, 18,6% está na B3 e 9,4% está sendo negociado na Nasdaq lá nos Estados Unidos. Então eu trouxe aqui os indicadores que eu considero muito importantes e que o investidor deve analisar com cuidado. O primeiro deles então é o PL histórico. Atualmente o PL da Ambev está em 20,71 e como vocês podem ver, a média da Ambev é de 24,96, mas aqui em 2017 esse PL ele subiu bastante porque a empresa, como vocês vão ver daqui a pouco, ela teve um lucro líquido muito menor do que nos outros anos. Isso fez com que o PL subisse bastante. Para o investidor ter uma noção melhor, o ideal seria excluir esses 46,01 e fazer uma média então dos outros anos, e aí vocês vão ver que fica na casa dos 20. Então o PL atual dela, ele tá mais ou menos na média, e o P sobre VP da empresa tá atualmente em 3,26. Então, como vocês podem ver, é o menor múltiplo dela desde 2014. A média do PVP é de 5,07. Então isso mostra que a empresa atualmente ela tá mais barata em comparação com o valor patrimonial dela do que ela era negociada nos anos anteriores. Mas mesmo assim, ela ainda está sendo negociada a mais de 3 vezes o valor patrimonial dela. Então isso aqui é uma coisa que o investidor também precisa ficar bem atento. Um indicador muito importante é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Esse indicador aqui ele mostra o grau de endividamento da empresa e como vocês podem ver, atualmente ele está em menos 0,17. Isso quer dizer que a empresa tem mais caixa do que dívida. E como vocês podem ver, todos os outros anos ela também teve esse indicador negativo, com exceção em 2010. Então isso mostra que é uma empresa com muito caixa e isso é muito positivo para o investidor e para a empresa porque ela fica mais tranquila e com mais dinheiro para poder investir. Outro indicador de endividamento é a dívida líquida sobre o EBITDA, que também está negativo e em todos os anos desde 2012 ele é negativo. Então é mais um indicador que mostra que a empresa tem mais caixa do que dívida. Um indicador que eu gosto também de avaliar bastante é a liquidez corrente, e uma empresa com uma liquidez corrente acima de 1 significa que ela tem condições de pagar todas as dívidas e as obrigações de curto prazo. Então, como ela está com 1,16 atualmente, ela consegue pagar e tem uma folga financeira em relação às dívidas de curto
curto prazo. A média desse indicador é 0,93, mas como vocês podem ver aqui, em 2010 ele está marcando 0,14. Então tem uma pequena distorção desse indicador, e se o investidor fizer o cálculo aqui, a partir de 2013, ele vai ficar perto de 1. Então tá bem tranquilo aqui, e até a Ambev ela tá com uma liquidez maior do que ela estava em anos anteriores. Outro indicador que eu acho muito importante de analisar na Ambev é a margem líquida. A Ambev ela cresceu por vários anos usando um modelo de negócios que já não faz mais tanto sentido pelo market share que ela alcançou. Anos atrás ela crescia simplesmente comprando concorrentes, e assim ela foi ganhando mercado. Isso possibilitou para ela aumentar as margens porque ela tinha menos concorrência, então ela conseguia aumentar essas margens. Essas margens foram aumentando, como vocês podem ver aqui no gráfico, e a partir de um momento a Ambev chegou a ter 70% do market share, ou seja, 70% de todas as bebidas vendidas eram da Ambev aqui no Brasil. Só que a partir daí a empresa ela começou a ter dificuldades para crescer, e principalmente pelo fato dela já ter 70% do market share, ela não consegue mais adquirir outras empresas, porque dificilmente o CAD ia aprovar essa aquisição, já que uma empresa ela não pode ter todo o mercado, porque ela cria um monopólio e ela pode colocar o preço que ela quiser, porque não tem concorrência. Então ela atingiu um market share tão grande que isso foi prejudicial para ela. E a partir daí também, como ela não conseguia crescer mais, a Heineken entrou forte no Brasil e ela começou a trabalhar com margens muito baixíssimas. A margem da Heineken fica abaixo de 10%. Isso acabou afetando bastante a Ambev. Como vocês podem ver, a margem líquida dela foi caindo bastante nos últimos anos, e atualmente então ela está em 20,69%. Dificilmente essa margem vai conseguir voltar aos 31,68% que ela tinha lá em 2014, justamente por causa desse aumento da concorrência, o que forçou a Ambev a diminuir as margens para ter um preço mais competitivo. Então a empresa ela está passando por uma reformulação do modelo de negócio dela. Aquele modelo que ela tinha de comprar outras empresas para crescer, ele está esgotado pelo tamanho que a Ambev ficou. Da mesma forma, o indicador do ROI, ele mostra isso para nós. O ROI ele é o retorno sobre o patrimônio líquido. E aqui em 2014, a empresa atingiu o ROI máximo de 28,58%. E atualmente, então, ele está em 15,74%, o que é quase a metade do que estava em 2014. Justamente pela concorrência que ela teve com a Heineken, e nem sempre o fato da empresa ser grande, isso é bom, isso acaba dificultando e tornando o negócio mais complexo. E esses indicadores, eles mostram isso. No momento, a média ainda é de 17,97% do ROI. De 2019, o ROI era 19,22% e agora em 2020 caiu para 15,42%. Então eu acredito sim que ela pode voltar a esse ROI de 2019. Outro indicador importante é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Normalmente as empresas listadas na bolsa, ela tem um ROIC menor que o ROI. E a Ambev é uma das poucas empresas que tem um ROIC maior que o ROI. Isso mostra para nós que a empresa ela é muito eficiente, ela consegue trabalhar muito bem e ter uma gestão muito boa. Atualmente, então, o ROIC está em 17,16%, mas a média da Ambev é de 21,43%. E nesse caso, a média ela ainda é maior, porque em 2010 e 2011, esse indicador está bem afetado com esses indicadores baixos aqui. Então, essa média deve ficar na casa dos 25%, o que é muito alto. Outro indicador interessante é o Dividend Yield. Atualmente, o Dividend Yield da Ambev é de 2,89% e a média dela é de 3,36%. Como eu já falei para vocês, a empresa ela vem sofrendo bastante nos últimos anos e ela teve uma redução das margens. E esse gráfico aqui dos proventos, eles ficam muito claros do que vem acontecendo com a empresa. Como a margem da empresa vem diminuindo, os proventos eles vêm em queda desde 2014. A diminuição da margem, ela afeta bastante os proventos pagos pela empresa. E além disso, também o lucro líquido. E como vocês vão ver daqui a pouco, ele vem oscilando bastante. Aqui então o payout da Ambev, mesmo ela pagando proventos baixos em comparação com bancos e com empresas de energia elétrica, ela distribui praticamente todo o lucro líquido dela. Como vocês podem ver aqui em 2014, ela teve um payout de 99,29% e em 2017 ela chegou a pagar mais de 100% de payout e em 2020 esse payout então foi de 67,81%, o que foi um pouco abaixo da média da empresa, que está na casa dos 82,96%. Então o investidor, na hora de
fazer uma projeção do que a empresa pode pagar, ele pode avaliar o lucro líquido da empresa e projetar em torno de 80% de payout. Aqui então eu trouxe algumas informações importantes para o investidor avaliar. A primeira delas é a receita líquida. Essa praticamente vem subindo ano após ano. O EBITDA, como vocês podem ver, ele também vem crescendo, mas se você olhar aqui desde 2015, esse EBITDA diminuiu e o lucro líquido da mesma forma. Ele veio crescendo de 2010 até 2015 e a partir daí ele começou a cair de novo. Isso aqui afeta bastante os proventos pagos pela empresa e afeta também bastante a empresa nos resultados dela e no potencial que ela tem para poder investir e aumentar ainda mais os rendimentos dela. Então isso aqui é bem preocupante e a empresa ela esgotou esse modelo de negócio dela e agora ela está partindo então para um modelo novo para tentar recuperar os números antigos e a partir daí voltar a crescer. Aqui então também tem um gráfico e como vocês podem ver, quase metade da receita líquida ela vem da cerveja do Brasil. Nesse gráfico nós podemos ver o quanto foi o impacto da pandemia no começo de 2020, o crescimento do volume consolidado da Ambev. No quarto trimestre de 2019 ele cresceu 3,4%, em 2020 no primeiro trimestre ele caiu 5,6%, no segundo trimestre ele caiu 9,4% e a partir daí a empresa ela mudou a estratégia comercial e para o terceiro trimestre de 2020 ela voltou a crescer 12%, no quarto trimestre ela cresceu mais 7,6% e no primeiro trimestre de 2021 então ela cresceu 11,6%. Então dando sinais de que ela está conseguindo melhorar e que essa nova estratégia dela está funcionando. Aqui então o volume de bebida vendido em milhões de hectolitros. Cada hectolitro ele representa 100 litros. A receita líquida por hectolitro ela vem subindo nos últimos anos. O custo por produto vendido por hectolitro, então a empresa ela também vem aumentando bastante esse custo. Então precisa tomar cuidado. Não adianta só a receita aumentar se o custo está aumentando também. E ele aumentou bastante nos últimos anos. Então é um crescimento bem alto do custo e por isso então a margem da empresa vem caindo, porque o custo aumentou mais do que a receita líquida da empresa. E aqui então a empresa que ela conseguiu um crescimento de volume e ganhos de market share na maioria dos mercados, mas é claro que ela tinha perdido um pouco desse market share, então ela está recuperando, até porque a Heineken ela foi muito mal durante a pandemia, então ela acabou cedendo de novo uma parte do market share. A empresa então também trouxe novas iniciativas, ela criou um forte portfólio de inovações e um crescimento de volume acima do core. Então aqui nesse gráfico vocês podem ver como ela teve um crescimento no volume de cerveja e o que trouxe resultados melhores nesse trimestre. Aqui então uma das grandes inovações feitas pela Ambev, que foi o super aplicativo BEES. E esse aplicativo ele vem com 5 estratégias principais: a digitalização, aumentando os pontos de contato com os clientes, a simplificação do processo, os clientes podem fazer pedido em até 3 cliques, a variedade selecionada, ela é otimizada através do uso de algoritmos. Eles também estão oferecendo serviços adicionais. O super aplicativo ele não tem somente produtos da Ambev, além disso eles estão oferecendo outros produtos de outras empresas, então também como serviços financeiros, delivery com hora marcada. Então eles acabaram tornando no marketplace com uma experiência completa de e-commerce para os clientes. Isso aqui é basicamente o que a Magazine Luiza começou lá em 2015 e que várias empresas estão fazendo atualmente para ela conseguir rentabilizar também no varejo e não só no atacado. E desde a criação do aplicativo, o número de consumidores cresceu bastante. Em maio de 2020 eram 8 mil, em abril de 2021 550 mil consumidores e desses 550 mil, 65% são clientes ativos. A Ambev ela conta então com 94 centros de distribuição, 149 revendedores, o que geraram 6,5 bilhões de GMV no primeiro trimestre de 2021. Então o marketplace do BEES atualmente ele tem 100 SKUs, que seriam produtos disponíveis em 380 cidades e mais de 5% da receita operacional líquida em algumas operações. Então as prioridades da performance financeira da Ambev é proteger a liquidez. Eles continuam com uma sólida posição de caixa e estão investindo 1,3 bilhões em CAPEX, ou seja, em investimentos, com o objetivo de aumentar a capacidade das cervejarias para apoiar inovações e a tecnologia focada nas plataformas B2B e D2C. Também tem como objetivo aumentar o ROIC com alocação de recursos, capital de
de giro, iniciativas de produtividade e disciplina financeira. Os grandes desafios da rentabilidade é um grande impacto cambial, um mix de embalagens, a pressão das commodities e o crescimento do ECGA. E as perspectivas para 2021 elas continuam inalteradas. O grande problema da empresa é a pressão dos custos, principalmente pela depreciação cambial, porque o real ele sofreu bastante nessa pandemia em relação ao dólar e muitas das matérias-primas elas são em dólar e isso afeta muito o resultado da Ambev. E o lado positivo atualmente é o forte top line. Os volumes continuam performando em abril, ou seja, ela está conseguindo aumentar o volume de bebida vendido e a receita operacional líquida por hectolitro, ela está no foco da empresa. O cenário inflacionário no Brasil, um melhor mix ao favor da Ambev e uma atividade promocional mais inteligente. Um dos grandes destaques que foi percebido no último ano foi o fato da Ambev cortar os patrocínios em televisão e focar esses investimentos em outras áreas, principalmente de tecnologia, com o aplicativo e outras formas de distribuição dos produtos. A Ambev, então, ela está passando por um momento bem desafiador. É muito difícil uma empresa chegar no tamanho da Ambev e chegar a ter um market share de 70%. E a Ambev, ela conseguiu fazer isso com muito sucesso por vários anos. Só que é muito difícil você se manter e conseguir continuar crescendo quando você tem uma parte tão grande do mercado. E ela foi bastante afetada pelo forte investimento e crescimento da Heineken aqui no Brasil. Eu já fui investidor da Ambev, mas eu vendi minhas ações porque um tempo atrás eu não via uma boa perspectiva para a empresa, então eu resolvi me desfazer das ações. No momento eu ainda não vejo como uma grande oportunidade de investimento. Eu vejo que no setor de consumo não cíclico tem outras empresas com maior potencial, então na minha opinião não vale a pena investir na Ambev. É claro que cada investidor tem que fazer a sua análise e de acordo com a sua metodologia de investimentos tomar essa decisão. O preço da ação também ele esticou bastante nos últimos meses. Há alguns meses atrás ela estava na casa dos R$13 e atualmente então como ela está em R$17, eu acho que a ação ainda está muito cara pela dificuldade que a empresa tem de crescer. Eu acho que acima de R$15 atualmente não vale a pena investir na empresa. Lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo ele não representa uma recomendação de investimentos. Eu trouxe aqui apenas informações relevantes que todo investidor devia dar uma olhada. Além disso, eu dei aqui a minha opinião e o que eu acho da empresa. Então eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo, compartilha também esse vídeo com teus amigos, com a tua família. Assim eles vão ter também acesso a toda essa informação que eu acho muito importante para o investidor. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!